Hello there, how are you? Good morning. Ou não sei se é good afternoon ou good evening, depende de quando vocês vão ver esse vídeo. Esse é o segundo da série de Present Perfect dentro da resposta do Tell Me About Yourself. Então, o primeiro foi na segunda, esse é o segundo nosso. Peraí que tem um barulho aqui. Eu achei que era a campainha. Esse é o segundo, e agora a gente vai ver todas as frases que a gente, não todas, né, mas o estilo das frases que a gente viu dentro de um contexto. Todos os exemplos que vocês virem aqui foi tirado do Indeed, aquele site que eu já falei, né, super recomendo para quem está estudando inglês, e não só estudando inglês, mas, por exemplo, preciso escrever um e-mail pedindo desculpas, apologizing. Se você colocar no Google Indeed, email to apologize, vai ter lá, entendeu? Então eu super recomendo. E é um site que eu leio muito para preparar as aulas. Então quando eu tenho esse contexto mais profissional, é um site que eu estudo bastante. Então super recomendo. Todos os exemplos daqui foram tirados de lá. Vocês vão ver no cantinho do slide que eu vou colocar para vocês. Agora eu vou compartilhar. Esse, então, vai ser o Tell Me About Yourself, usando o Present Perfect para experiência profissional, né? Só que agora a gente vai ver a parte 2, exemplificado, contextualizado. Não só as frases soltas, ok? Então, let's go. Eu vou botar aqui, peraí, que eu vou botar minha imagem pequenininha, que vocês não precisam ficar me vendo grande, né? E as frases pequenininhas. De novo, só um pequeno resumo. Present Perfect. A gente usa o Present Perfect para destacar experiências e conquistas, né, que são relevantes para o momento que a gente está falando. Ok? Ou ações que você começou no passado e continua até hoje. Então, o Present Perfect é para isso. A estrutura, auxiliar, have or has, auxiliar, ele é o auxiliar. Então, a pergunta é feita com ele, a negação é feita com ele. Eu não coloco a pergunta aqui porque você está respondendo. Você não está fazendo a pergunta, mas a pergunta é feita com ele, é só inverter, começa com auxiliar e depois o sujeito. Esse a gente viu na aula passada, na segunda-feira, e caso vocês já tenham assistido, a gente também viu nos vídeos do Present Perfect. Lembrando que eu vou colocar tudo aqui, tudo no primeiro e tudo no segundo, né? A partir do momento que eu postar esse aqui segundo, eu já coloco também o link tanto do primeiro quanto das aulas. E quando eu postar esse, eu adiciono no primeiro, ok? Que aí já fica mais fácil de procurar para depois estudar. Vamos lá, exemplos. Tirei do Indeed, como vocês podem ver, é da entrevista, né? Interview, question, tell me about yourself. Eu tirei exatamente dessa parte. É uma parte que eles dão com exemplos. Não vou ler o texto todo, porque senão vai ficar uma aula gigante, mas aconselho a vocês fazer o print e ler, ok? Eu só vou trabalhar realmente o Present Perfect, que está destacado, e por que não Simple Past? Porque a gente tem Simple Past aqui no Tell Me About Yourself. Essa é a primeira parte da resposta. A resposta em si são 2 parágrafos, eu coloquei só o primeiro. Então, se vocês forem lá no site, vocês vão ver que tem o primeiro e o segundo. Eu não coloquei, só coloquei o primeiro. Ok? Então, I began my career in retail management. Eu comecei. Gente, sorry, just a moment. O resfriado ainda está presente, né? Como eu falei, já vai para mais de uma semana. Já são o quê? Já se passaram 10 dias, segunda-feira eu fiz 10 dias, são 12 dias de resfriados, né? E a voz vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então eu comecei minha carreira. Por que Simple Past, gente? Você começou, tá começado. Não pode ser uma ação que começa e continua. A ação começa, mas o começo começa e acabou. Que confuso, mas é isso. Então eu comecei minha carreira, Simple Past. E aí ele ou ela, but a few years ago, my professional interest shifted to the healthcare industry. Então, mudou quando? A few years ago. E aí tem uma aula de Simple Past
que eu fiz para um aluno, eu vou colocar aqui também, é o resumo do Simple Past. Eu coloquei exatamente esse Tell me about yourself, essa resposta. E aí vocês veem por que eu usei um, por que eu usei o outro, porque tem Simple Past que eu não menciono quanto, mas fica claro que foi no passado. Tipo, Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa. He painted Mona Lisa. Quando? Não precisa falar quando, gente, há 1000 anos atrás. 1000 anos é demais, né? Drama Queen, dramática, né? Mas não é isso. I've always been skilled at bringing people together. Então eu sempre fui habilidoso. Gente, como traduzir é terrível, né? O I've been skilled, eu tive a habilidade. Habilidoso, eu sempre fui muito habilidoso, pode dizer assim, em trazer as pessoas próximas, né? Colocar as pessoas próximas, a unir as pessoas, bringing people together, and working toward common goal, e trabalhar direcionado a um objetivo, eu ia falar um goal, um objetivo em comum. Então, isso é uma habilidade que a pessoa tenha de um certo tempo para cá. Ela precisa usar ciência? Não. Ela precisa usar for? Não. Mas ela quer deixar highlighted, destacado, que começou num período e continua até hoje. Então, até hoje, ela consegue trazer essa pessoa, vou falar ela porque pessoa, né? Consegue trazer as pessoas e unir as pessoas e trabalhar em um senso comum, em objetivo comum. Depois ele usa simple past de novo. E aí vem, eu falo, vou botar ela porque é pessoa, né? I've been building a career as a driven health administrator. Driven, quando você é driven, significa que você trabalha sempre direcionado a alguma coisa, ou objetivo, a um resultado, a algo. Ok? Então a gente usa muito driven. Por exemplo, detail-driven person é uma pessoa que ela é focada em detalhes, ela é direcionada por detalhes. Ok? Então, I've been building a career. Então, eu tenho construído uma carreira. E aí ele usa o continuous, ele usa o progressive. Por quê? Para dar aquela ênfase que começou e continua. E ele fala, eu botei de azul, porque depois ele vem, for the last 4 years. Então, nos últimos 4 anos, ele vem fazendo isso, ele vem construindo. Então, ele vem dar uma ênfase. Que a ação começou 4 anos atrás e continua até hoje. Ok? É relevância. E também não é só relevância, é uma ação que começou no passado e continua até hoje, aí é present perfect. In my current role, current é atual, minha função atual, não é actual, é current. Ok? In my current role at Tanana Medical Center, the efficiency of the office has been a personal focus. Ah, Jesus, eu poderia gravar, cortar, editar, mas eu vou deixar isso. Vou deixar porque acontece, né, gente? The efficiency of the office has been a personal focus. Focus. Thank you. Então, a eficiência do escritório, do trabalho, né, tem sido um foco pessoal. Ou seja, ele está focado em quê? A eficiência do escritório, da área dele, não é escritório que eu queria falar, mas é da parte do setor dele. Ok? Então, ali, vamos dizer até da empresa, mas não é, né? Porque ele está como um administrador, então seria do escritório, mas na área dele, né? Da liderança. É trabalhado no focus, no foco pessoal. Jesus, hein? Jesus! Especially concerning patient outcomes. Então, especialmente na preocupação dos resultados do paciente. Ok? Outcome é resultado. Tá? Eita lasqueira! Eita lasqueira! É isso, gente, é uma aula. É uma aula, né? E na aula é assim que acontece. É como eu falei, eu poderia editar? Poderia editar. Poderia, mas não, eu vou deixar assim, porque erros acontecem. Isso eu tô aprendendo. Porque é um ponto fraco meu, eu odeio errar. Todo mundo pode errar, menos eu.
E aí eu tenho que aprender que errar faz parte, né? Então, eu deixo. Não sei o que isso vai gerar, mas eu deixo. I've been passionate about design since I was a kid. Olha aí, ação que começou no passado e continua até hoje. Então, eu sou um apaixonado por design desde criança. Eu sou, olha aí a tradução. Se vai traduzir ao pé da letra, eu tenho sido apaixonado. Eu tenho sido apaixonado por design desde que nasci, desde criança. Desde que nasci é demais também. Hoje eu tô terrível, hein? Mas a questão é, fica estranho, entendeu? Por isso que eu falei da tradução, que a gente tem que aprender o present perfect no contexto. E não numa tradução, porque numa tradução assim a gente falaria presente. Seria o presente, né? Seria o presente. Então, olha lá, meus pais remodelaram a casa deles quando eu estava na high school e me permitiram ter um papel ativo, né, nos planos do interior design, do design de interiores. E ali ela sabia, né, a pessoa, que ia seguir aquilo como carreira, to pursue interior design as my career. E aí ela vai contando, eu estudei, tananana, mas olha aqui, o simple past, deixa eu botar aqui o simple past é porque ela tá falando o quê? 4 years ago. I studied interior design in college and graduated 4 years ago with my bachelor's degree. Ok? Aí, since college, começou na faculdade e continua até hoje. I've worked at an interior design firm in Savannah, Georgia. Eu trabalho. Então, desde a faculdade eu trabalho. Olha a tradução aí de novo. Eu tenho trabalhado? Eu trabalho. During my time there, I've been able to build my portfolio. Ou seja, se ela está lá desde a faculdade, então durante esse período, ação que começou no passado e continua até hoje, eu estou apta, eu pude construir meu portfólio. Ok? Então, lembrando, não quer dizer que o fato de eu falar, o present perfect, você vai passar avião. Você já está acostumado, né? Que passa sempre avião esse horário. É de experiência, mas tudo vai depender do contexto. Se foi algo finalizado no passado, sem conexão com o presente, sem relevância no presente, simple past. Até porque você vai mencionar o tempo. Ou vai deixar subentendido, como ali. Ok? Vai deixar subentendido. Next. Hi, I'm Ton. I've spent the last 8 years learning and growing in my role as a media planner. Eu tenho passado, né? Eu passei os últimos 8 anos. Não é simple past, porque eu continuo ali. Eu continuo trabalhando ali, eu continuo sendo um media planner. Então, começou no passado e continua até hoje. Where I've developed and optimized. E aí ele vai continuar os planos de mídia estratégica. Então, eu desenvolvi e otimizei os planos de mídia estratégica. Ou seja, ele continua fazendo isso. Ele continua. One of my proudest achievements was a pro bono, e aí ele fala last year. Por isso, eu não tô lendo tudo, lembra? É só para mostrar para vocês. Last year. Ele usou simple past, porque ele fala de last year. O objetivo aqui é analisar o uso do present perfect na resposta do tell me about yourself ou no elevator pitch. É analisar, por isso que eu tô lendo assim e pulando algumas coisas, tá? Primeiro, porque se eu for ler tudo, vai levar muito tempo, e aí eu teria que ir traduzindo, trabalhando cada frase, e eu não tô analisando o texto, eu estou analisando o present perfect, para vocês reconhecerem o uso e trabalharem no de vocês.
ok? E aí vocês podem usar esses como modelo, ou então vai lá no Indeed, tá vendo? Esse aqui já é da parte de Give an Elevator Pitch. Esse aqui é um Elevator Pitch. Esse é um Elevator Pitch. Ok? E aí ele muda. I've been interested in moving to a non-profit for quite a while. Então, eu estive interessado, eu tenho estado interessado, eu estou interessado em mudar. Estou interessado, é melhor traduzir para o presente. Eu estou interessado em mudar para uma empresa não lucrativa. Ok? Então, começou desde o last year, tá vendo? Fica meio que subentendido. Last year, ele fez um pro bono project, né? Um projeto que ele não recebeu por isso. Ele gostou e desde então ele está interessado em mudar para uma non-profit. E aí vem uma pergunta no final. O elevator pitch, agora a gente vamos falar rapidinho do elevator pitch, até para vocês montarem o de vocês. Ele tem uma estrutura que vai alterando de acordo com o propósito do elevator pitch. Então, você tem que apresentar quem você é, o que você faz e o que você quer ali. No caso dele, mudar para uma empresa, para algo não lucrativo. Ok? E no final, dependendo do que você tenha em mente, o seu objetivo com aquele elevator pitch, você vai fazer um CTA, um call to action, uma chamada de ação, para engajar com a pessoa que está ouvindo. E aí ele vem fazendo a pergunta: Would you mind telling me about any media planning needs you may have on the team? Você se importaria de me falar alguma necessidade de planejamento de mídia que você tenha no time? Ou seja, algo que seja necessário, porque ele já sabe o que ele vai se encaixar. Então, primeiro ele falou quem ele é, não só pelo nome, tá? Não só pelo nome. É a mesma coisa. Dependendo do contexto, você não precisa falar seu nome. Se ele já chamou, hi, fulano. Hi, my name is fulano, I'm fulano. Não, né? Mas quem é ele? Ele é um media planner. Ele é um media planner. O que ele faz? E aí ele fala, eu desenvolvo e otimizo, tananã, e trabalhei como pro bono. E aí o que eu quero? Love what your company does in education. Então eu quero trabalhar aqui, deixou subentendido. Por quê? Pode ser uma entrevista de emprego, ou pode ser ele não é nem entrevista, mas ele se apresenta para alguém da empresa já insinuando que ele quer ir para lá. E aí depois ele faz o call to action. Então, isso aqui, esse daqui, principalmente do tom, é bom para ver que a gente pode misturar os tempos verbais de acordo com o contexto e o objetivo que você quer. Mas o elevator pitch, a estrutura dele, ela é assim, e ela vai variando de acordo com o seu objetivo. É who, what, why. Né? Quem você é? Opa, meu Deus do céu, aqui. Ah, que lindo! É carimbo. Quem você é, ok? Quem você é, o que você faz e por quê? Por que você está ali? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Se for aquele pequeno elevator pitch que você faz antes de uma apresentação, por exemplo, numa palestra, você linka com a sua apresentação. Que é o motivo de você estar ali, né? Alguma coisa você fez ali que eles te chamaram. E aí esse porquê remete à apresentação. Ou se for uma reunião que você está se apresentando, a mesma coisa. Aquele porquê vai conectar com a reunião que você vai fazer, o porquê que você está ali para aquela reunião. Ok? Tem o Mark. O Mark, na verdade, ele está numa das lições, né, que a gente trabalha na aula mesmo, aula mesmo, que eu falo, isso aqui é uma aula, gente, mas é aula, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vai ser trabalhado isso, mas eu já deixei em azulzinho
o present perfect. I've spent the last 3 years, porque a gente fala muito de for and since, ação que começou no passado e continua até hoje. Mas não necessariamente precisa, é aquilo que eu falo. Não encasqueta uma coisa que nada é 100%. Nada é 100% nessa vida. Então, I've spent for... Tá aí, ó. I've spent the last 3 years. Eu passei os últimos 3 anos. I've successfully managed. Então, eu gerenciei com muito sucesso a coordenação do evento. Quando? I don't know. Não sei quando foi, mas é relevante para o presente também. Não sei. And I have generated a strong professional network for my colleagues. E aí ele vai mostrando o quê? Resultados. Resultados. Porque ele está procurando recolocação. Olha ali, I was excited to learn about this opportunity in the sports management space. I've always been passionate about. Aí, ó, de novo. De novo. Tem gente que fala assim, a gente não pode usar muito sentimento, eu amo fazer isso. Vocês veem que ele não usa love, ele usa passion. Porque é aquela coisa que te direciona, né? A famosa paixão mesmo, aquilo você tem paixão por aquilo, você vai e faz, né? É o que a gente fala, professor é apaixonado pelo que faz, é a paixão, né? Não estou falando que é só professor, não é isso, né? Você pode ver até no exemplo que fala dos esportes, mas é aquilo que te move. Então a gente já viu 2, tell me about yourself e elevator pitch usando passionate about. Fiquem de olho nas preposições. Eu estou passando aqui, mas ó, passionate about. Tem muita preposição aqui no meio. Learn about. Ok? Então fiquem de olho na preposição. É tudo que eu falo para vocês. Viu um texto? Fica de olho nas estruturas. Vê o que pode ser aproveitado. O que vocês podem tirar. Coisas, ó, thanks so much for sitting here. É o propósito. Não é to sitting here. É for sitting here. Ok? Passionate about the way sports bring cultures together and would love the opportunity to bring my project management and leadership abilities to this position. Olha aí, eu citei. Eu adoraria trazer essa oportunidade de trazer o meu gerenciamento de projeto aqui. E as minhas habilidades. Ok? Então, esse é o uso do present perfect e esse a gente vai trabalhar com mais detalhes. Não, eita, que esse aí, a aspas está errada ali na frente, está faltando ali, mas tudo bem, tudo bem. Esse aqui, o interessante dele, que a Jen, ela tem um vídeo no próprio site, que ela fala sobre a elevator pitch. E esse aqui é como ela se apresenta no vídeo. Porque o que eu falo, a gente fala muito, elevator pitch, elevator pitch, elevator pitch. Elevator pitch é uma apresentação sua. Que você vai usar em qualquer momento. Gente, até na vida pessoal. Você não se apresenta para alguém, eu sou fulana, amiga da fulana. O que você faz? Eu trabalho com isso, com aquilo. Só que você já apresenta direto, eu sou fulana, trabalho, e assim vai. Você sempre se apresenta. Você está sempre se apresentando, você está sempre se vendendo. Até quando você vai conhecer alguém. Você não se vende? Entendeu? Vendendo no sentido de você mostrar o que é o de melhor para você, o que te faz diferencial das outras pessoas. Mesma coisa quando começa um relacionamento. Qual o diferencial meu para uma outra menina? Outra menina? Outra mulher? Uma outra candidata? E aí vai acontecer. E aí ela fala, ó, career coach at Indeed. For the past 10 years, I've worked on. Por que eu botei o on de azul ali? Para eu lembrar. Porque a gente fala assim, eu trabalho com um projeto. Eu trabalho com um projeto. Não. I work on a project. Eu trabalho com serviços de carreira. I work on. Por isso que eu botei o on ali, antes que eu esquecesse de falar. Ok? Então, ela vem se apresentando, e aí a gente já sabe
que nos 10 anos, nos últimos 10 anos, ou seja, de 10 anos para cá, ela tem trabalhado com variados serviços de carreira, que inclui aquisição de talento, coaching e liderança. Through this experience, ou seja, desde essa época, desde ali do passado até agora, I've learned that the job search can feel isolating. Eu aprendi, eu vi, né, que a gente fala assim, eu vi isso, eu aprendi, eu soube, eu vi, que a procura para o trabalho pode ser algo isolado. No one should ever have to feel like they are in it alone. Ninguém deveria se sentir sozinho. Ok? E aí, são só esses dois, mas eu quis botar porque ela é própria da Indeed. E vocês viram, até num vídeo, ela precisa se apresentar. Então, essa aula aqui não é de elevator pitch, não é de tell me about yourself, é simplesmente sobre present perfect. Mas eu quis mostrar dentro do contexto para que vocês vissem ali, contextualizado. Ok? Por isso que eu não li tudo. Vocês podem fazer o print, copiar, vai no site, tá ali no slide, não é meu, é deles. E mais uma vez eu falo, é um site maravilhoso, que eu leio muito, eu gosto muito, e muita coisa que eu falo, é dali. É dali, thank God, que eu tenho um Indeed. Ok? Então eu aproveitei o dela no vídeo dela para mostrar para vocês que a todo momento vocês estão se apresentando. Vocês vão visitar a empresa num outro, né, uma filial, num outro lugar, vocês vão se apresentar. Chegou um funcionário novo, você vai se apresentar. E dependendo do seu cargo, você já tem que apresentar falando um pouquinho mais, não só seu nome. Você vai numa reunião, você vai num evento, você está sempre se apresentando. O que você faz, o porquê, né, o que eu falei, a estrutura é aquela, mas o que você coloca ali vai depender de quem você está falando, com quem você está falando, o evento que você está e o propósito, porque de repente você só está apresentando, de repente você está falando com a pessoa da outra filial que tem a mesma função que você. Dali você já puxa um CTA para engajar a pessoa relacionado como é que você lida com isso dentro da empresa? Entendeu? E aí você já puxa. Então, a ideia era que vocês vissem dentro do contexto. Então, novamente, essa segunda parte, a primeira parte está na segunda, né? Aí dá uma olhada no canal, está na segunda. E a gente também tem o do Present Perfect, e eu vou colocar o Simple Past também. Tudo muito resumido. Mas, no mais, é só mandar mensagem, escreve aqui, escreve lá. Não tem problema, me manda uma mensagem que a gente continua trabalhando. A gente vai continuar trabalhando sobre isso, ok? Então é só mandar uma mensagem e logo, logo estaremos todos juntos novamente, ok? Então, thank you so much. Have an amazing Wednesday. Have an amazing rest of the week, né? Um restinho da semana, porque a gente está bem no meio, né? Da semana. Maravilhoso. And see you next class. See you next class. Bye bye.